Olá, nós somos do ITEC, Imagem, Texto e Educação Contemporânea, um grupo de pesquisa e extensão da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu sou Ângela Sante, professora de Filosofia da Educação. Oi, todo mundo, bem-vindos, né, ao Festival do Conhecimento. A gente preparou, então, esse material para apresentar um trabalho que o ITEC, que é um grupo de pesquisa, como a Angela falou, que trabalha com a questão da imagem do texto na educação contemporânea. Eu sou Aline Monteiro, professora de Psicologia da Educação, e eu e a Ângela, a gente, né, assim, coordena esse trabalho há uns 10 anos, mobilizadas, assim, né, inicialmente, pelo impacto que a cultura digital e a democratização, assim, né, da conexão com a rede, com a internet, né, a tela está móvel nas nossas mãos, nos celulares, em qualquer lugar, pelo menos para quem tem acesso. O impacto que isso causou nessa dinâmica de relação entre os signos imagéticos, né, assim, visuais, e o texto, que na sua forma escrita também é um signo visual, né? Mas assim, o que a gente foi estudando, assim, né? A Ângela fez doutorado em estética, eu fiz doutorado em comunicação, então a gente também sempre foi atravessado, apesar de sermos da filosofia e da psicologia, por essas questões e por essas dinâmicas assim da imagem. Então, assim, o que a gente começou a estudar e ser mobilizado a pensar e trabalhar com é como que essas dinâmicas criaram uma sociabilidade, uma formação e impacto nas nossas subjetividades, no equilíbrio na relação entre imagem e texto, que criava uma perturbação, assim, né? Problematizava, mas no sentido de criar um problema, a como esses signos estavam organizados e funcionavam na escola, funcionam ainda na escola, né? A escola tem um privilégio do texto sobre a imagem e uma lógica toda de formação cognitiva e de trabalho intelectual que é todo na lógica do texto, de análise, de leitura, de concentração, de conceituação, de reflexão, com pouca imagem ou uma imagem subserviente ao texto, sobretudo. E o que essas dinâmicas digitais e essa velocidade na internet cria é uma presença muito mais forte da imagem, inclusive com a gente lidando com os aplicativos e programas em formas de ícones e não de instruções escritas necessariamente, o que causa, por um lado, positivamente, uma inclusão dos analfabetos do analfabetismo funcional, mas, assim, coloca o texto numa dimensão, assim, que ele se torna menos frequente do que a imagem, ou menos relevante, talvez, mas também atravessado por trabalhar numa lógica que coloca ele mais ligado à sua imagem escrita, então numa lógica menos da narrativa textual, mas da imagem, e muitas vezes ligado também à sua oralidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, os jovens, sobretudo, né, mas alguns mais velhos também, escrevem para ser mais rápido nas mensagens, usando a sonoridade da palavra e não a sua grafia, né? Então, tudo isso cria uma tensão, né, assim, com o que a escola exige, porque a gente passa mais tempo vivendo essas coisas do que vivendo a cultura regrada da gramática normativa e do trabalho conceitual ligado à ciência da escola. Então, a gente trabalha nesses 10 anos tentando criar atividades e estudando para que a gente consiga trabalhar com esses elementos, né, da cultura digital e das mídias, né? Então, fotografia, cinema, jornal, pensando atividades que vão ser usadas na escola, mas que intelectualmente, em termos de atenção, em termos de temporalidade, em termos de concentração, de análise, de reflexão, eles se aproximem do trabalho que o texto escolar, né, que a escola precisa fazer com o texto e que uma cultura científica, né, assim, escolar, assim, né, exige. E por outro lado, também essa cultura escolar, científica, textual, da gramática normativa, da conceituação da reflexão, também possa servir para ancorar uma relação com essa enxurrada de imagens e textos velozes e engraçadinhos e o tempo inteiro nas nossas vidas, né, assim, possam ser um pouco, né, assim, lentificadas para que a gente também possa lidar com elas parando para pensar, prestando atenção, refletindo sobre, saindo desse certo automatismo que a gente recebe, envia e mal olha e vai criando uma problemática que é o que nos trouxe aqui, na verdade, hoje também. Nos últimos 2 anos, a gente começou a estar mobilizada, sobretudo, a Ângela trouxe mais essas questões, de como a questão das fake news atravessam, né, o nosso cotidiano, interferem, né? A gente começa, então, a ver programas, documentários, notícias de jornal, sites que são para desmascarar fake news,
como isso interfere em eleições presidenciais, como isso coloca em risco a democracia, como as redes sociais também agora mudaram a sua lógica dos seus programas internos, algoritmo, né? Assim, e aí eles também controlam o tipo de informação que a gente recebe, sem que a gente tenha noção e consciência disso, e também então, eles limitam o mundo ao qual a gente tem acesso. Então, todas essas criadores do Facebook, do Instagram, vêm a público e falam, né, como é que eles pensam as coisas, questões de vigilância. Então, um mar de notícias que problematizam esse universo e de como aquilo que inicialmente parecia o fato da gente ter muito acesso fácil e a muita informação, que isso fosse ampliar as nossas capacidades críticas e democráticas, e como, na verdade, como isso foi se configurando socialmente, isso terminou quase que tomando o risco do caminho contrário. E aí, então, a gente começou a estudar essas coisas, e estudando, a gente foi levado a outros termos além da fake news, que é esse de infodemia, que é o que dá o nome aqui à nossa live, ao jogo que vai ser apresentado a vocês, desordem da informação. E, de novo, instrumentalizados conceitualmente e teoricamente, a gente vai pensar, então, como é que a gente faz para que isso chegue às escolas, que os professores possam trabalhar isso com os alunos, de modo que a escola sirva para formar cidadãos críticos que pensem sobre as informações que eles recebem, mesmo que elas sejam rápidas, as informações que eles produzem e enviam, e que possam ter uma conduta mais ética e que fortaleça nosso papel individual de cidadão, assim, na democracia, na gente de fato ter liberdade, ter consciência do que a gente escuta, fala e produz no mundo. Então, assim, o que a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação é apresentar um pouco para vocês esse suporte teórico, conceitual e reflexivo que a gente foi encontrando nos estudos e apresentar para vocês como é que a gente produziu esse jogo, que é uma forma, a primeira que a gente encontrou, acho que a gente ainda vai passar por essa temática algum tempo, assim, de modo que assim, o jogo possa tanto inspirar vocês para criar outros exercícios além desse jogo, ou também, se quiserem, né, nós somos um grupo de universidade pública, a gente tem um compromisso com o serviço social e de fortalecimento da pesquisa, da ciência, do conhecimento. Também, quem tiver interesse, procurar a gente para fazer parceria, para que a gente possa até disponibilizar o jogo, criar outras coisas juntas, quem tem interesse de fazer esse debate e realizar esse trabalho formativo, que é um trabalho educacional importante, assim, né? E que deve estar na escola, como tema transversal, ou até não, porque tudo que a gente recebe hoje em dia, em termos de conhecimento, passa muito por essa dinâmica. Ângela, quer completar alguma coisa? Não, só acho que a gente pode começar. Então, assim, especificamente hoje a gente vai trabalhar sobre essa questão das fake news, que a gente vai trabalhar com o termo de desordem da informação, a desordem informacional, e a gente começa, então, com um referencial teórico, né, da onde a gente partiu, e depois, propriamente, o jogo. Então, eu vou começar a passar aqui os slides para a gente percorrer esse percurso que a gente fez no ITEC juntos. A gente trabalha muito com uma autora, né, chamada Claire Wardle. A nossa ideia, então, é fazer, né, uma espécie de educação para as redes, em função do fato da gente viver, né, absolutamente imerso em um volume de informação que é monumental, não só do ponto de vista individual, como historicamente nunca houve, né, um volume de informação tão grande, e isso significa que a gente individualmente não consegue assimilar tudo isso, gera já um problema. E aí, a partir de um percurso, procurando autores, e na verdade achando muito pouca coisa pudesse problematizar mais teoricamente, filosoficamente, a questão das notícias falsas, a gente encontrou essa autora, Claire Wardle, que fez uma espécie de dossiê para a União Europeia, mapeando as questões todas, e a gente usa esse material como referência básica, tá? Então, ela vai dizer que fake news, notícias falsas, é uma terminologia inadequada, e ela vai dizer porque não se trata exclusivamente de notícias, né? Seria um ecossistema de informação que contém uma série de elementos que não são só notícias exatamente, a gente vai ver isso depois, e o termo falso também não dá conta, porque, na verdade, não se trata de uma oposição de verdadeiro e falso, e aí, filosoficamente, ou do ponto de vista das ciências humanas,
a própria questão de existir uma verdade definitiva e tal, não faz sentido, né? Então, ela trabalha, a gente vai segui-la nesse termo guarda-chuva, que seria ecossistema de informação. Entre, né, só para visualizar um pouco aqui, muito além das fake news, né, entre verdadeiro e falso, você tem muitos matizes aí, a gente vai trabalhar depois. Pode falar, Nina. Não, eu queria só chamar a atenção para esse termo ecossistema, né? Porque quando a gente começou esse processo de ter acesso a muita informação com a internet, com a digitalização, né, com o World Wide Web, a gente falava muito de navegação e de dilúvio. E agora a gente está falando de ecossistema e de pandemia, que é o que o termo infodemia, a gente vai chegar lá, mas já adiantando um pouco. Isso fala de uma complexidade, assim, né? Porque um ecossistema ele tem muitos agentes diferentes, muitos subsistemas, é uma rede de cruzamentos muito mais complexa e, de certa forma, mais visível, assim, né? Falar de um mar, ele é algo assim definido e parece que você pode caminhar livremente nele. Quando você fala, inclusive do mar, você vai lê-lo como um ecossistema, você vai falar de como é que a rede de conexão das marés, dos corais, você começa a falar de agentes específicos e como é que eles se alimentam, interferem, produzem uns nos outros. Então, é esse cenário que a gente está agora. E por conta dessa complexidade de agentes diferentes, com naturezas diferentes, interesses diferentes, agindo, o termo falar só de falso ou verdadeiro é insuficiente, é uma simplificação absurda, porque cada informação tem muitos aspectos. Inclusive, ela pode ser verdadeira numa certa direção e ainda assim provocar uma ideia falsa numa outra direção, como a gente vai ver. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa mudança de nomenclatura na abordagem da temática e do campo. Bom, então, essa é a Claire Wardle, ela vai, em relação a essa questão do que a gente costuma chamar de notícia falsa, de forma simplificada, ela vai fazer uma grande divisão inicial em 3 categorias que estão expressas aqui e que ela chama, né, de informação falsa ou disinformation, que é uma informação que é falsa, mas criada com a intenção de causar algum mal, confusão, dano, difamação, etc., envolvendo pessoas, grupos sociais, organizações. Uma informação incorreta, né, ou em inglês misinformation, é uma informação que é falsa, mas que não foi criada com a intenção de causar algum mal, ou que é compartilhada sem a intenção de causar algum mal, ainda que a pessoa não tenha sido aquela que criou. E informação difamatória é uma informação que é verdadeira, mas que se torna problemática na medida em que você expõe algo que está no universo privado, na troca, enfim, de informação entre pessoas que se conhecem, que têm intimidade e tal, e que é tornada pública de forma arbitrária, sem que aquele que é o sujeito ali das mensagens ou das fotos tenha permitido, né, que se tornasse público aquelas informações, tá? Então, ela trabalha inicialmente com essa divisão, depois ela subdivide, mas a gente fica por aqui por enquanto. Depois, então, dentro desse ecossistema, ela faz uma subdivisão que vai gerar 7 categorias. Aqui a gente tem 10, porque os últimos, eufemismo, hipérbole, falácia, nós, né, aqui do ITEC, achamos que era importante acrescentar por formulações que dão conta de uma série de coisas que também não são exatamente falsas, mas que aparecem, por exemplo, no jornalismo ou nas mídias corporativas, tradicionais, né, que aparecem com algum tipo de jogo de linguagem, né, em que, na verdade, não necessariamente, talvez na maior parte das vezes, né, a grande mídia, ela não exatamente mente ou cria uma notícia falsa, né, do zero, né, seria problemático até juridicamente, mas ela, através, né, de um jogo de linguagem, daquilo que ela mostra de forma muito exagerada, ou que ela subestima, ela acaba por conduzir a certas compreensões ou levar, né, a erro, engano, etc, etc. Então, eufemismo, hipérbole, falácia, elas dão conta basicamente de uma característica que existe no mundo inteiro, mas, né, acentuadamente brasileira, de uma mídia corporativa que tem um poder de influência muito grande, né, na compreensão do mundo, dos fatos políticos e sociais,
e a gente achou importante acrescentar. Só as 7 iniciais, elas são, então, originárias do pensamento, da estrutura e do dossiê da Claire Wardle. Pode falar, Aline. Não, assim, queria acrescentar nisso que a Ângela falou, né, que, então, esses 3 últimos que vêm, na verdade, da literatura, assim, né, de uma classificação estilística do trabalho com o texto, para acrescentar, então, como é que só falso e verdadeiro não dão conta, né, assim, e como essa ideia de ecossistema traz muitos elementos. Então, assim, não basta a gente olhar nesse cenário de ecossistema, e não mais de navegação, como se as informações estivessem lá, não se trata mais de olhar para a informação somente objetivamente, como se ela fosse o conteúdo, né, assim, o que essa mensagem diz é verdadeiro ou falso, como se tivesse um fato real e que ele está só expresso numa frase. Não, existe, a informação ela é composta por vários elementos, por quem a construiu, com que intenção, que é essa diferença que a Ângela pontuou ali entre informação incorreta e informação falsa, ou no inglês misinformation e disinformation, né? Assim, quem a produz, com que intenção, em que veículo, de que modo que essa questão estilística, voltada para quem, em que meio. Então, assim, são muitos elementos. Quando você recebe, em que contexto você recebe, em que contexto você envia. Então, a própria informação ela é composta e atravessada não só pelo seu conteúdo, que seria objetivo, mas todos esses elementos compõem essa informação também e determinam o que ela é capaz de produzir em termos de realidade do mundo, em termos de efeito, quando ela é recebida. Então, naquela gradação que a Ângela pontuou ali, aqueles matizes todos de cinza, eles são determinados por essa série de elementos que compõem a informação, e por isso trata-se de um ecossistema. E o estilo de escrita, que estão nessas figuras de linguagem que a gente estuda ali no português, né, assim, eles fazem muita diferença, né? E acho que até isso é um gancho para os professores de português, quando vocês vão estudar esses tipos de linguagem, e aí a gente tem lá cartaz, carta, bilhete, poesia, não sei o quê. Isso é um dos elementos que acho que se pode chamar atenção, por exemplo, assim, né? Qual o impacto de sentido que a forma como você escreve, né, uma mensagem, ainda que ela supostamente fosse a mesma, ela produz, na verdade, um efeito, ela se torna completamente outra. Então, por isso, quando a gente traz isso para as aproximações com a escola, também é de pensar como é que a gente pode ir trabalhando essas coisas, né? Então, as notícias de jornal, as manchetes podem ser um grande trabalho também nessa direção de análise, né, do sentido, para além de se aquilo é falso ou não, mas qual viés de verdade, né, assim, e de interpretação de relação com o mundo aquela manchete vai colocar, mas a gente vai ver isso no exemplo mais para frente. Desculpa, Angelinha, vamos lá. Tá. Não, e aí, quer dizer, de sátira, conteúdo fabricado, que são as 7 categorias que a Claire Wardle desenvolve, né? A sátira é algo que não é falso, mas que trabalha com ironia e sarcasmo, que eventualmente não bem compreendido pode ser lido literalmente, tomado como verdadeiro, né? Até conteúdo fabricado, que é algo, né, 100% construído, com essa intenção, né, de falsear, compõe, né, esse quadro que a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente vai, no jogo que a gente vai mostrar hoje, a gente vai até trabalhar com outro desdobramento dessas categorias dela, mas só para vocês conseguirem visualizar e ver essa complexidade, tá? E aí, então, para trabalhar com essa questão do que não é exatamente falso, mas é problemático, né, caracteriza muito, né, a forma como a imprensa no Brasil, né, vem nos últimos anos, principalmente acentuando, trabalhando com essas figuras de linguagem que não sendo falsas ainda assim, né, dificultam muito, né, a compreensão do que se passa. A gente vai fazer uma parte aqui focando, né, nessa questão de como a imprensa corporativa costuma apresentar os fatos, né, principalmente quando lidam com questões de poder, né, fatos políticos e tal, como é que eles são trabalhados, né. Então, antes de mostrar alguns exemplos, trabalhar com um autor que se chama Wilson Ferreira, que é conhecido principalmente por um blog que ele tem, que se chama Cine Gnose. Ele tem um texto que vai falar, né, a gente está pensando nessa questão das notícias falsas, vendo, de alguma forma, educação para as redes e uma série de antídotos, né, que nos impeçam de cair nessa, inclusive, incapacidade de reconhecer
né, o que é legítimo, consistente, o que é falso, né, capaz de nos produzir muita confusão. E aí, um dos recursos que tem sido usado, inclusive, pela mídia corporativa, são as agências de checagem. E aí ele vai falar sobre isso, dizendo, né, que a primeira coisa que chama atenção, né, em relação a isso, né, é que a necessidade de verificação de notícias é justificada por essas agências pelo crescimento da internet e redes sociais e a perda dos filtros dos guardiões detentores das notícias da grande mídia. Então, a própria grande mídia e eventualmente, as agências e as redes vão ter um discurso que vão colocar, né, vão associar a necessidade de verificação de notícias com o caos, né, sobre aquilo, né, sobre a dificuldade de reconhecer o que é verdadeiro e falso, como sendo produzido, né, e culpa das redes sociais, deixando de fora a própria mídia corporativa. E aí ele fala, então, né, viram as costas para o fato de que as fake news surgiram na grande mídia em decorrência da contradição interna do ciclo da mercantilização do próprio produto notícia no capitalismo. Então, isso só para a gente se dar conta de que não existem recursos absolutos e que a própria questão da checagem, ela pode ser, e é interessante, mas ela não pode ser entendida como plena, no sentido de anular o efeito das fake news, tá? A gente continua usando esse termo, né, mas mantemos aí a complexidade. Então, aqui a gente tem um exemplo, que seria um exemplo de eufemismo, né, mas é uma notícia do Estadão, mais antiga, falando sobre o Ciência Sem Fronteira. Né? A manchete original fala, com o fim do Ciência Sem Fronteira, intercâmbio em graduação cai até 99%. Só lembrando que esses exemplos que a gente está tirando é também de uma página no Facebook que se chama Caneta Desmanipuladora. O trabalho que eles fazem, a gente acha que é muito interessante, porque ele é simples, ele é fácil de fazer, ele é visual e, ao mesmo tempo, pedagógico. Então, né, a própria imagem que a gente tem aqui, só a parte da imagem sem o texto já revela, já traz à tona uma série de coisas. Então, o que eles fazem, né, é riscar em vermelho, né, com aquilo que estaria sendo, né, malicioso do ponto de vista da construção, né, da frase, da manchete. Então, eles riscam, cai até 99% e ficaria, né, com o fim do Ciência Sem Fronteira, intercâmbio em graduação, é encerrado por corte de verba. Então, essa seria a forma correta, e tratar isso da forma como é feito no Estadão, né, seria um caso né, uma situação de eufemismo, onde eu não deixo de mostrar alguma coisa, mas eu amenizo bastante, né, o que aquilo é e os impactos que está sendo mostrado na manchete, enfim, sociais e tudo mais. E aí, enfim, a primeira parte aqui, né, eles vão dizer 99% ou 100%. Né, quem é, o que é o 1% restante, e 1% não é dado nem para pesquisa, né, é número residual. Então, em cima disso, eles vão desconstruindo, né, são textos, assim, jovens, e sempre com algum elemento, né, de brincadeira, mas eles produzem, né, evidenciam um paradoxo ou as contradições que essa forma, né, de apresentar as informações, o impacto que isso causa, né, com essa característica que foi incorporada pela grande mídia. Quer comentar alguma coisa, Aline? Tem a próxima. Quero. Pode passar até para a próxima, porque eu já junto, assim, né? Eu acho interessante, acho que pontuar duas coisas de novo nessa mudança de nomenclatura de ecossistema. Uma é quando... Wilson Ferreira? O Wilson Ferreira fala, assim, né, dessa contradição da informação ser também um capital, porque as mídias são negócios, né? Assim, a gente entendendo isso também, né? O jornal, a revista, eles são negócios. Então, na verdade, a informação, ela não é só dizer para a gente o que está no mundo. Eles têm que vender aquilo. Então, essa questão do estilo, da embalagem, do que noticia, está marcada por isso também. Então, é preciso entender esses vários elementos que estão em jogo, e não se trata só, portanto, de pensar em verdade ou não. Ainda que existam fake news, e por isso os sites de secagem são importantes também, porque tem coisas que são radicalmente, obviamente, falsas de fato, mas, assim, mesmo quando se trata de falsidade, se trata de... Não é simples ser um jornal. Um jornal não é algo filantrópico que quer contar para a gente. Ele é um negócio, tem muitos agentes importantes, e as pessoas são diferentes. Tem a linha editorial dos jornais, como a gente diz, né, assim, que vê o mundo de uma forma.
Então, mais do que, ou mais não, né? Mas junto com isso que a Ângela falou, eles dificultam algumas vezes a gente ver as coisas como se dão, também a gente podia formular essa frase de outra. Eles facilitam a gente ver as coisas de uma determinada forma. Então, é uma questão de como é que você olha, você começa a olhar para um aspecto de mundo. Isso já era, de certa forma, um tipo de... Como é que eles fazem essa seleção, né? Assim, por uma programação do que vai chegar a gente ou não. É como se os jornais já fizessem isso, eles editassem, colocassem a gente numa certa bolha, né? Mas é isso, assim, né? Eles direcionam o nosso olhar para um aspecto da questão e deixam na sombra todo um outro aspecto, né? Vão criar uma figura e botam o resto no fundo. E isso é muito... E não é porque o jornal também não é também fácil falar assim, vilão e bonzinho. É porque aquilo é um negócio, os negócios competem entre si. Então, não dá mais para lidar com esse universo de forma maniqueísta, nem em termos do maniqueísmo do verdadeiro e falso, e como a Ângela pontuou, assim, né? Essas questões também estão no conhecimento, estão na própria nossa relação com o mundo, né? Os nossos posicionamentos ideológicos, éticos. Não é fácil colocar 2 pontos, certo e errado, verdadeiro e falso. Então, é preciso um trabalho de reflexão crítica de todos nós, né? Assim, né? De entender essa complexidade do mundo e entender essa complexidade em nós, né? Depois eu vou voltar a isso quando a gente chegar lá na primeira charge do jogo. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria a hipérbole, né? Quando eles colocam a tragédia de Mariana, já custou 655 milhões para a mineradora Samarco, quer dizer, a mineradora Samarco aparece como sujeito e o já custou induz a um sentimento de penalização da Samarco e uma tendência o já custou, né, a achar que isso é excessivo, quando na verdade, né, o foco, né, e o sujeito é Mariana, que sofreu uma tragédia, inclusive com perdas de vida. Então, essa inversão na colocação, nos sujeitos aqui, né, e a forma da construção seria uma hipérbole no sentido de acentuar aquilo que já teria feito, né, e o quanto teria gastado já a Samarco, e aí, enfim, o texto ao lado vai situar a questão e mostrar que há uma inversão aí do que de fato deve ser cuidado, inclusive em termos jurídicos, foi colocado como obrigatório para a Samarco, 655 milhões seriam pouco diante do valor que ela ainda teria que pagar, né? Essa tragédia coloca o foco do impacto da tragédia no impacto da empresa, e não no impacto no Rio Doce, na população, na cidade. Óbvio que tem um impacto mortos, né? Mas o impacto que essa Marco sofre foi um impacto causado por ela mesma, né? Assim, não, e aí é essa questão que a Aline falou, né? Quer dizer, existe uma questão que é estrutural, né? Na produção de notícias e informação, que é na própria questão da edição, eu tenho que escolher o que mostrar, olhares e entradas possíveis diferentes, mas existe o fato de que, sendo uma empresa, né, que visa lucro, etc., né, isso não ser revelado. Então, quando o próprio discurso, né, oficial, principalmente na imprensa brasileira, é o de neutralidade do jornalismo, ele deixa, né, impede, né, que as pessoas possam ter um olhar, né, entender que há um olhar, né, e há um viés na construção, não só do editorial, mas de todas as notícias, quando se dizem neutros, né, então, pelo menos na imprensa brasileira, isso é problemático, né, porque aqui, talvez não por acaso, você tenha, né, uma tentativa de resguardo da empresa sobre as pessoas, né, e talvez tenha a ver com a própria natureza da mídia corporativa. Então, passando aqui... Deixa eu só falar, eu lembrei a palavra algoritmo, né? Tá. Até escrevi. Então, vamos Mas lá. eu queria falar isso. Uma saída que a gente tem, talvez a gente não tenha muitas saídas para o algoritmo no Facebook, não sei o quê. Mas, por outro lado, se a gente tem consciência disso, no que diz respeito a essas mídias, a gente tem. Porque, assim, se você lê só o mesmo jornal todos os dias, ver só um canal de televisão, e às vezes o canal de televisão que está ligado àquele jornal é como se você estivesse preso no algoritmo daquela empresa. Então, assim, uma das coisas que a gente tem é poder ver como é que diferentes jornais noticiam o que seria o mesmo fato, né? Assim, mas colocam diferentes notícias. Então, isso da gente, o nosso papel aqui é trazer assim, como é que a gente faz esses mecanismos, né? Fazer esse trabalho com os alunos na escola, né? Assim, passear por várias páginas de notícias, passear por vários jornais, né? Assim, mídias diferentes, mídias independentes, mídias corporativas, jornais, revistas,
Isso é uma forma de, nesse lugar que parece obsoleto, porque ninguém mais lê jornal, mas ele está digitalizado nas redes, ainda assim a gente tem uma chance aí de talvez quebrar algoritmos, assim, né? Enquanto em determinadas outras plataformas que parece que a gente é mais ativo, porque é a nossa página e a gente posta, não sei o quê, a gente está aprisionado por um algoritmo. Então é interessante a gente ver como é que nesse ecossistema realmente a gente precisa ter uma formação mateira, né? Assim, de saber onde eu abro a picada, por onde que eu caminho e ser mais explorador, mais atento do que estar boiando, né, no mar fácil. Então, um outro elemento que a Claire Wardle, né, esse dossiê que a gente falou no início, ela faz com Deraction. Então, esse dossiê se chama Desordem da Informação, né? Outro ponto importantíssimo que ela chama atenção, e aí ela cita esse autor James Carey, é sobre essa função ritualística da comunicação, né? O fato de que a gente tende sem pensar, mas talvez um pouco intuitivamente, a entender a comunicação como mera transmissão, né, de informação, né, ou trazer à tona determinados fatos e acontecimentos, mas a gente não entende a complexidade da questão da desordem informacional se a gente não incluir nisso essa função ritualística. Então, ela vai dizer, né, que em vez de simplesmente pensarmos a comunicação como transmissão de informações de uma pessoa para outra, deveríamos reconhecer que a comunicação desempenha um papel fundamental na representação de crenças compartilhadas. Não é apenas informação, mas drama, um retrato das forças em conflito no mundo. Então, na verdade, você tem, enfim, no dossiê ela vai detalhar, né, uma série de desdobramentos, citando uma outra autora que se chama Dana Boyd, que faz um estudo sobre redes e adolescentes. Se trata de pertencimento, todo um jogo que envolve, enfim, né, os estudos de antropologia, sociologia, né, de pertencimento ao grupo, de identidade de grupo, de tribos, e aí faz, eventualmente, a pessoa compartilhar uma notícia que ela desconfie que não é verdadeira, né, não procede. Muitas vezes tem a ver com isso, né, o sentido de pertencimento e coisas do tipo que ela fala aqui, né, reunindo nessa expressão função ritualística da comunicação. Eu queria só chamar a atenção, Ângela, para essa palavra drama, porque a gente não sabe muito, assim, a gente está gravando um vídeo e não sabe como é que as pessoas... Drama aqui não tem a ver com, assim, tornar trágico, fazer chorar, né? Mas no sentido de dramatizar, de você representar, encenar uma determinada realidade, né? Então, as artes dramáticas são essas artes que encenam formas da vida ser, formas possíveis da vida ser. E é isso que ela está dizendo, que as informações fazem, elas encenam para a gente, ou nos mostram, portanto, a realidade de uma determinada forma. É isso, uma realidade sob o ponto de vista do empresário dessa marca e do acionista, que é trágica, porque ele vai ter que pagar um monte de coisa, de certa forma, e vai ter que arcar com os prejuízos que ele gerou por conta da ganância do lucro, ou encenar a tragédia ali sob o ponto de vista da população às margens do Rio Doce, da população de Mariana. São escolhas, esses dois dramas estão acontecendo. Mas qual você vai escolher mostrar e também entender que quem recebe pode estar mais identificado com um lado com do outro. Então, essa função ritualística tem a ver com isso também, né? O ponto de vista que a gente está faz a gente, de certa forma, já automaticamente ou mais facilmente, se identificar com um dos lados. Mas isso não quer dizer que aquele lado com o qual eu me identifique seja o lado verdadeiro, a única forma de ver a questão, a única coisa que está acontecendo. E nem torna ela mais justa, necessariamente, né? Então, isso é importante atentar, né? Então, é isso. Mesmo que uma notícia não seja falsa, ela pode produzir um falso efeito no sentido de, assim, o grande prejudicado nessa história é determinado agente. Mas, na verdade, se a gente pensar quantitativamente no equilíbrio das forças, o grande prejudicado é o Rio Doce, é a população mais frágil de Mariana inteira, né? É o próprio ecossistema do Rio Doce que foi afetado e que afeta a todos nós, né? Então, isso é que é importante a gente... essa é que é a questão ética que está colocada aqui, e não só uma questão purista ou epistemológica de verdadeiro ou falso. A gente traz aqui, né, um exemplo também da mídia corporativa, porque, enfim, a gente conviveu uma parte do tempo com isso, né? A gente, pensando que a gente está falando para muitas pessoas, mas talvez, né, principalmente professores, né, e professoras, a gente
incorporou, né, uma forma de olhar, né, para o mundo que já é sintomática dessas distorções e que foi cristalizada pela mídia corporativa, e quando a gente coloca como aqui, né, que é uma montagem, são duas manchetes que apareceram no Globo em dois momentos diferentes, né, mas que foram unidas, né, para que a gente tivesse o contraste. Né, quando a gente olha para isso, a gente vê, né, um racismo estrutural que eventualmente pode, inconscientemente, tá, né, na hora do jornalista, presente no jornalista na hora dele construir uma manchete, mas que do ponto de vista do jornal, do veículo, né, do meio, é de um estrago, né, de um impacto absurdo, porque confirma, ratifica e reproduz e produz, né, reforça, por exemplo, nesse caso, o preconceito e o racismo estrutural. Então, a gente tem duas manchetes, uma que é no Rio de Janeiro, né, e que fala sobre jovens brancos, né, que foram presos vendendo maconha, né, traficando, e depois embaixo, no Ceará, um rapaz que é negro, com uma quantidade muito menor de maconha, também traficando ou vendendo, né? Então, a gente tem essa manchete: polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio, né? E no Ceará, a polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Então, a gente tem formas absolutamente diferentes de tratar, com esse contraste de que, na verdade, quem é tratado com cortesia ou elegância, ou, enfim, né, o cuidado, né, são aqueles que portam a maior quantidade, né, muito maior de maconha, né? E embaixo, né, você tem a indicação de traficante sem que tenha sido feita a investigação, etc. Essa pessoa já, né, marcada por esse carimbo do tráfico, portando muito menos maconha, né? Então, quando a gente olha o contraste, a gente vê o tamanho, né, do problema, e você não está exatamente mentindo, né? Você não está mentindo, mas com uma condução extremamente problemática do ponto de vista social, político e, né, para nossa para esse universo da formação de professores, isso é fundamental de ser trabalhado. Quer comentar aqui, Aline? Aqui é um outro exemplo disso, né? Assim, dessa questão de como é que o racismo estrutural ele produz leituras prévias que volta para aquela questão de que a gente lê identificado com as nossas ideologias prévias e que elas são construídas, como a Ângela falou, assim, né? Reforça e produz, né? Assim, quando a gente cria manchetes como aquela anterior, a gente vai reforçando isso. De quando você tem essa questão, né? E o Rio de Janeiro em particular, também, que é a realidade que a gente conhece mais, né? Assim, né? A questão do racismo com a questão da pobreza, elas estão diretamente ligadas, e com a questão da criminalidade. Então, assim, você faz uma leitura já enviesada de ligar esses três termos, né? Assim, pobreza, pele negra e crime, que vai sendo reforçada por uma série de coisas. Então, você passa a ler assim, né? E como que, se a gente tivesse uma responsabilidade, a gente teria cuidado em não construir, por exemplo, as notícias já fazendo esse viés. E o que eu acho curioso, de certa forma, é que, do ponto de vista do jornal, se a gente quisesse até não ver uma intenção muito nefasta no que diz respeito ao racismo, pode ser muito interessante ou mais espantoso, até por essa relação que a gente tem da pobreza com a criminalidade, chamar a atenção que um jovem de classe média, né, assim, venda drogas. Então, associar classe média com tráfico, onde a gente está acostumado a associar pobreza com tráfico. Então, isso causa um espanto. Mas também isso fortalece. Então, assim, né, na competição pela notícia, né, a manchete que vai chamar mais atenção é essa. Por outro lado, isso reforça de que o crime não está nunca na classe média, que o crime está ligado à renda, né? E que não é verdade. O crime está ligado a muitos outros aspectos, e os crimes, o mais volume de prejuízos para a nação são crimes, né, na esfera governamental, né, de estruturas empresariais, assim, né? Que também é uma forma de sempre noticiar as coisas que invibiliza isso para a gente. Como a gente é afetado mais diretamente pelo criminoso de arma na mão, que está pobre, né? A gente esquece o quanto que de nós é roubado diariamente por estruturas governamentais, pela questão dos tributos, pela questão dos impostos, né? Como isso é pensado, pelos bancos, tarará. Então,
a gente é preso, né, nesse algoritmo dessas leituras que são fortalecidas o tempo inteiro e que a gente, nessa formação aqui, que a gente está querendo fazer crítica, que a gente pense como a gente formula as nossas frases, é alguma coisa que dialoga, mas que foi capturada simplificadamente, assim, nessa questão do politicamente correto, mas a gente tem uma responsabilidade de, quando a gente for falar as coisas ou ler as coisas, a gente tentar quebrar e saber um pouco o que eu estou tornando mais visível com essa frase, o que eu estou invisibilizando com essa frase, né? Assim, então, isso é importante, né? Porque a gente está cheio de automatismos como esse, que essa notícia, né, dos entregadores na delivery, ligada à questão racial, da cor da pele, está colocada. A gente está cheio de automatismos na leitura, na visão, então é preciso que a gente quebre esse automatismo e volte a uma análise crítica, né, assim, refletida, demorada. Isso, e aí, então, né, apoiado no que a Aline comentou agora, né, essa quebra de automatismo e tal, em geral, quando a gente vê iniciativas, né, para combater, né, ou para trazer esclarecimento sobre as fake news, em geral, elas não tocam nessa complexidade e, em geral, elas trabalham para dar conta de um universo, né, cheio de, com diferentes linguagens, recursos, extremamente atraentes, principalmente, né, para jovens e crianças que nasceram nesse mundo, tem um mundo intermediado pelas telas, né, trazem geralmente alguma coisa que é do campo do texto e de uma certa racionalidade, de um certo bom senso, já pressupondo isso, que é, por exemplo, as dicas, né, de como evitar da gente ser pego, né, por uma notícia falsa. E aí, na verdade, isso é insuficiente, né, porque há outros elementos participando desse processo, inclusive, como a gente falou, a questão da identificação, do pertencimento, e aí como é que a gente tenta, por dentro, né, quebrar com essa lógica e com o automatismo. Então, a gente, né, apoiado na Dana Boyd, que é essa autora que está aqui ao lado, né, ela vai se referir, né, a questão, de novo, né, ao termo, né, notícias falsas como um termo inadequado, dizendo que não se trata, né, não, o que está em jogo não são só as notícias falsas, mas a criação de uma forma de tribalismo isolacionista e movida pelo ódio, para o qual as abordagens normativas não vão ajudar. Então, em cima disso, a gente pensou em ações de combate às fake news que não podem se dar apenas em termos, né, como eu falei, de esclarecimento ou dicas, porque isso é fraco, né, tem pouquíssima força, e que elas precisam acontecer, então, no mesmo plano, né, disso que seriam, né, as notícias falsas, problemáticas, mas em termos de linguagem, formatos e mídias, né, a gente deveria poder trabalhar nesse sentido, mas com sinais trocados, né, e aí nós precisaríamos, então, estou falando tanto a partir do que a gente tem aqui, né, no texto, mas citando, fazendo referência a Dana Boyd, a gente precisa fazer, então, essa disputa estética, né, e afetiva, do ponto de vista, né, da afetação, no próprio espaço poluído das redes e com os mesmos elementos, recursos, né, através de interações que possam, então, colocar em dúvida essa forma automatizada com a qual a gente produz, reage, compartilha as notícias, tá? Então, um pouco tentando dar conta disso, né, e brincando, né, com algumas imagens que aparecem na internet, eu vou mostrar algumas coisas depois, para a gente entender essa lógica, né, de funcionamento, até porque muitas vezes a gente, quando começa a estudar e é sensível, a gente acha que isso cria um certo antídoto para as fake news, né, e tem um processo complexo aí que a gente muitas vezes não dá conta. Então, de novo, né, a partir da Claire Wardon, a gente traz algumas questões dessa dinâmica que ela reporta no dossiê. Então, quando as mensagens, ela vai dizer, quando as mensagens são coordenadas e consistentes, elas facilmente enganam o nosso cérebro já exausto, que depende cada vez mais da heurística, quer dizer, de um mecanismo, né, cerebral, né, de construir atalhos psicológicos para identificar, né, o que é importante e o que não, né, senão a gente ficaria detido numa única coisa por horas, né, ou, enfim, se perderia num conjunto enorme de estímulos e tal.
Então, né, fica dependendo, né, desse exercício heurístico para obter para obter a enorme quantidade de informações que aparecem diante dos nossos olhos todos os dias. Quando vemos várias mensagens sobre o mesmo tópico, nosso cérebro, quer dizer, o mecanismo, né, é do nosso cérebro utilizar, né, esse processo como um atalho para a credibilidade. Deve ser verdade, né? Porque a gente já viu essa afirmação várias vezes. Temos muito menos. Então, esse é o mecanismo em geral, né? Quando se trata da imagem, isso é mais complicado ainda, né? E aí ela vai chamar atenção para isso, dizendo que temos muito menos probabilidade de fazermos a crítica quando se trata de imagens e temos muito menos probabilidade de criticarmos as informações que confirmam as crenças que já temos. E como a sobrecarga de informação drena nosso cérebro, somos muito mais fáceis de influenciar. Então, dentro desse universo. E aí, sobre a questão da imagem, a gente vai trazer, né, algumas que é uma brincadeira, mas para ter a dimensão aí do problema, né? Então, essas imagens foram retiradas da busca, né, parece, mas não é, então tem várias, e depois as pessoas começaram, né, elas próprias a produzirem, né, imagens desse tipo, né, intencionalmente, mas aqui é isso, né, você tem uma imagem que não é verdadeira nem falsa, ou que é verdadeira e falsa, porque você tem pessoa, né, a posição, né, da mulher na imagem faz com que a blusa dela, né, pareça uma camada ali, né, de espuma do mar, e aí, né, você tem essa fusão. E aqui, claro, que você, de alguma forma, sabe que a foto é verdadeira, porque não houve nenhum tipo de manipulação em termos de programas, né, de Photoshop, coisa do tipo, né? Então, a foto é verdadeira, a situação também é verdadeira, mas essa brincadeira, né, com ser a faixa de espuma do mar e ou ser a blusa da mulher, né, é uma provocação e uma ambiguidade que ou está no campo da brincadeira ou é intencional, né? Mas em determinadas situações a gente vai ter isso, em situações políticas, né, ligadas a poder, em que tem muita coisa em jogo, isso também, essa ambiguidade também pode acontecer, né, e os impactos são problemáticos, né? Fala, Nini. Eu queria falar um pouco disso, porque isso é a questão que a gente trabalha, né, a questão de imagem e texto, assim, né? E a gente tem essa questão, a imagem, sobretudo a fotografia, porque ela é essa captura de um instante real que existiu, né? Assim, ela é um índice, assim, né? Uma pegada ali de luz ou num programa digital agora, né? Ou era numa película fotossensível. Isso não quer dizer que ela não tem uma dimensão também de construção. Com o texto isso é mais óbvio, que parece que racionalmente eu escolho as palavras, a sequência onde elas vão aparecer, mas na imagem eu também escolho o que eu vou pegar, o ângulo, e isso não é evidente para todos nós, né? Então, assim, trazer essas imagens mais poéticas, essas brincadeiras que todo mundo até faz, né? De estar segurando a lua, ou estar com a mão no topo da torre, não sei o que, a gente tem muito isso, né? Mas a gente não reflete muito sobre o que isso de fato diz sobre a natureza das imagens fotográficas, né? Assim, e nos alerta, né, do ponto de vista dessa experiência de produtor, para o ponto de vista, portanto, da nossa desconfiança ou a nossa análise necessária no ponto de vista de receptor. E isso é mais complicado, ainda que a gente possa vivenciar isso com graça ou afetivamente, esteticamente, tanto em imagens como essa que a gente pode receber, que a gente está mostrando para vocês, ou como essas brincadeiras que a gente mesmo faz, quando essas imagens são imagens jornalísticas, a gente supõe que ela é um registro, né, assim, puro, representativo do real. E não, ali também você tem um ângulo, tem uma construção. E toda vez que tem construção, você não tem uma captura de uma verdade simples, ou um fato. Qual é a verdade daquela imagem, daquela cena? Tudo aquilo é verdade sobre aquela cena, mas alguns ângulos vão dizer mais coisas do que outros, ou coisas específicas e não outras. Então, é preciso, a gente é mais... As imagens, porque elas vêm pelos órgãos de sentido e elas trazem uma carga emocional pela própria característica do signo, assim, né? Elas nos pegam mais desprotegidos ainda para aderir a elas, quando elas dizem coisas ou mostram coisas que a gente está já preparado, com as quais a gente concorda, do que o texto, porque elas são de uma percepção, de uma recepção mais imediata. O texto, mal ou bem, eu tenho que ir lá, ler, analisar, né? Ter uma racionalidade já na própria necessidade da leitura.
as imagens elas não precisam passar por uma racionalização quando elas são recebidas, né? Tem uma coisa mais imediata e é isso, né? Da estética e dos afetos. Mas é preciso que a gente faça esse exercício também no que diz respeito às imagens, né? De análise, de desconfiança de uma parada importante. Porque as mesmas coisas que estão para o estético, né? Para a brincadeira, estão também em jogo para o jornalístico, porque é de fotografia que se trata, ou de uma determinada filmagem. Isso não é diferente também para o filme. E aí a gente vai ver um exemplo maravilhoso, que pelo menos a gente achou, porque a gente escolheu, na sequência, que é do Príncipe. Do Príncipe William. Enfim, né, que 2 ângulos diferentes, né, quer dizer, você não tem manipulação da imagem, né, depois da foto tirada, né? É só o ângulo, né? Não se mexeu na cena. É só o ângulo e depois a decisão de publicar, né? Exatamente. Porque é claro que você pode, dependendo do contexto, né? Você pode dizer que, enfim, é uma brincadeira, né? Ou até botar depois a foto ao lado, mas 2 fontes diferentes, né? Colocaram a mesma situação, né? Em ângulos diferentes e você tem, dependendo aí, né, com complemento de manchete, de legenda e tal, a desqualificação, né, dessa figura, né, a desautorização, enfim, talvez não aqui, mas né, a humilhação, uma série de coisas que você pode produzir, a própria exposição, em função simplesmente do ângulo. Então, é só para dizer quando isso vai para o universo político, social, as implicações não são pouco graves, né? Então, é o seguinte, a gente agora fez essa grande introdução, mas trazendo todos os elementos que a gente precisava, né, para começar. Agora, em 30 minutos, a gente quer mostrar o jogo, né, o ponto principal, que é o jogo que a gente desenvolveu sobre a questão das fake news. Então, eu vou trocando aqui de tela, Aline, enquanto você poderia comentar um pouco desse processo, né, que a gente demorou bastante tempo, não sabia sobre qual plataforma, né, trabalhar. Pode falar. Então, depois do estudo, né, assim, depois e junto, né, assim, com essas reflexões sobre fake news é insuficiente, trata-se de uma pandemia de informação, de uma desordem da informação, como é que isso afeta o nosso cotidiano e ao mesmo tempo a convergência das mídias, né, assim, e das plataformas nos mesmos dispositivos. Então, eu leio o jornal na mesma tela que eu uso o WhatsApp, onde eu converso com as pessoas que eu conheço, que é a mesmo lugar do Facebook, onde eu tenho acesso a coisas de quem eu conheço e de outros, ou no Instagram, coisas que eu sigo não, ou no Twitter. Tudo está na mesma plataforma, né? Isso também é super importante, porque isso também nubla um pouco, né? Assim, a diferença entre eles, né? Então, assim, com base nisso, a gente pensou, como todos nós agora somos receptores, né? Assim, e produtores de informação, em todas essas diferentes mídias, mas numa mesma plataforma, o que também dificulta é que você mude de lógica, assim, né? Como você está no automático, é como se você agisse quase da mesma. Porque assim, quando você sai da escola e vai para sua casa, você muda a sua conduta, né? Quando você entra no cinema, quando você está no mesmo lugar, você saiu do site do jornal, foi para o WhatsApp, depois para o Facebook, depois para a aula, é como se você não tivesse muita clareza de que você está em ambientes diferentes e que você deveria se comportar ou pensar sobre as coisas que estão ali de forma diferente. Então, assim, essa dimensão de participação e de atividade que está colocada exigiu que a gente pensasse como é que a gente vai fazer isso na escola, né, com os jovens. Não seria suficiente que a gente fizesse uma aula expositiva, porque trata-se da gente conseguir não só fazê-los construir um determinado conhecimento, uma determinada reflexão sobre esse universo, sobre essa realidade, sobre essa dinâmica em que todos nós estamos imersos, né? Assim, ou habitamos, né? Saindo da metáfora do mar e caindo na metáfora do ecossistema, né? É preciso que a gente faça que esse conhecimento e que essa reflexão crítica seja incorporada por eles em gestos diferentes diante das situações. E o que é que eles fazem? Quais são os gestos que eles fazem? São os gestos de ler coisas, compartilhar coisas, comentar coisas, né? Então a gente pensou que um jogo que trouxesse, né, assim, essas experiências e essas tomadas de decisão de gestos para eles, assim, né,
fosse mais adequado. Foi isso que a gente tentou fazer, e, na verdade, a gente ainda está experimentando coisas que a gente coloque diretamente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Discord. A gente, né, é isso, a gente começou um trabalho há 2 anos, mas acho que a gente tem muita coisa pela frente. Esse é o primeiro produto fechado que a gente conseguiu fazer. Trazer isso, por que foi a decisão do jogo? Por que isso, né? Que é, então, para colocá-los aquilo que a Ângela falou lá, né? Assim, no mesmo campo de batalha que a gente tem que formar, né? Assim, e disputar eles. Então, assim, não é suficiente que eu faça alguma coisa que tenha a cara da sala de aula só. E aí eles têm acesso à informação. Eles têm que construir esse conhecimento não só intelectualmente, mas no corpo, nos gestos que eles fazem. Então, é preciso que a gente coloque eles, pelo menos, o mais próximo possível desse momento da tomada de decisão, do clique, não sei o que, né? Então, a gente pensou no jogo. E o que a gente vai mostrar para vocês aqui, a Ângela então vai conduzir, outra marca do nosso grupo é sempre pensar as atividades pensando naquilo que está gratuitamente e o mais acessível possível em todas as escolas e para todos os professores e alunos, né? Então, a gente pensou assim que fazer um jogo no Google Form era uma boa estratégia, porque é algo que a maioria das pessoas tem acesso. E é usado para outras coisas, então assim, não teria que aprender isso do zero para fazer o jogo, porque muitas vezes os professores, inclusive na questão do ensino remoto, estão fazendo provas no Google Form, estão fazendo avaliações, os alunos estão fazendo coisas também, trabalhos, enfim. Então, a gente pensa, o que a gente vai mostrar para vocês é o jogo na sua estrutura de construção, né? Do Google Form na estrutura de construção, para vocês entenderem a lógica de como ele foi feito e por que ele foi feito dessa forma, né? O que a gente foi pensando. Fala, Ângela. Tá, então é isso. Os recursos eles são limitados e talvez por isso mesmo, né, facilite, porque qualquer um pode usar. Então, a gente, enfim, criou essa marca para o jogo, depois um pequeno texto apresentando o jogo, em que a gente pergunta, né, se já ouviram falar de fake news, ecossistema da informação, e convida, né, a ideia é que esse jogo ele seja para usá-los em parceria com professores da rede de ensino, para que esses professores aplicassem com seus estudantes. Então, seria um jogo com uma pegada mais jovem, então, né, mas que, de alguma forma, conduzida, assim, no sentido de que isso é levado, né, oferecido pelo professor para que os estudantes participem. Então, a gente está usando aqui, mostrando para vocês o modo que é de edição, né, depois eu passo rapidinho como é que ele fica, mas então a gente apresenta um pouco e convida, né, esses estudantes especialmente ensino médio, para participarem do jogo. Então, depois, enfim, tem uma charge que introduz... Talvez também, né, Ângela? Também, aqui é uma charge que introduz, que faz essa brincadeira, que diz respeito a muito de como a gente, né, de fato, muito de como é a nossa relação, né, com as fake news. Aqui tem uma segunda sessão, vocês estão vendo, então, né, como seria para nós, editores, mas não, o estudante não veria exatamente assim. Então, tem uma primeira sessão de apresentação, uma segunda sessão, né, que a gente chamou Conhecendo o Jogador, né, dados pessoais e digitais, então, algumas informações que eles vão preencher, e depois, mais especificamente, informações sobre as redes sociais, né, que eles usam. Vou levantar depois... Só um minutinho, Ângela. Essa parte aí, por exemplo, ela está formatada, a gente fez assim, porque a gente fez um jogo para trabalhar com alunos de outras turmas ou em oficinas sobre esse tema. Então, a gente pede um número grande de dados. Mas, por exemplo, um professor que vai fazer com a sua turma pode perguntar só o nome, né, a turma, a escola, né, se ele tem várias turmas. Não precisa perguntar tudo isso, né? Isso é uma construção para nós na universidade, pesquisadoras, professores trabalhando com um público muito diversificado, né? Sim. Então é isso, vocês podem construindo com o que é suficiente para vocês, né? Com as turmas, né? Isso. E aí, então, desordem da informação e fake news, também uma outra charge, um pouco para entrar nessa linguagem, né, mais leve das charges, e mais ao mesmo tempo apresentando as questões, e alguma referência teórica, enfim, disso tudo que a gente já ouviu falar, né, vocês já viram, a gente falou anteriormente. Então, um pouco situando essa questão, apresenta Claire Wardle,
a gente traz um pouco as categorias, e aí é que a gente chama atenção para esse processo, né? O que seria desordem da informação, e aí, né, situando um pouquinho, né? Então, fofocas, rumores, teorias da conspiração e informações fabricadas não são novidades, mas somos tão inundados por informações falsas que acabamos por compartilhá-las. Existem, inclusive, algumas campanhas que são feitas só para gerar desconfiança e confusão. A gente chama atenção para a questão da imagem, né, e convida, né, diz o sentido do jogo. Aqui a gente está apresentando até algumas coisas ligadas a isso, né, a grupos que existem só para produzir, não tanto o importante não é tanto que a gente entenda que a notícia é falsa, mas sim que a gente gere um grau de desconfiança tão grande que a gente simplesmente não consiga mais discernir se é verdadeiro ou falso. Então, isso sobre a questão do texto que eu li até agora, e aí a gente convida, então, ele vai ter duas fases, né, para que esses estudantes respondam, né, num primeiro momento, se são verdadeiras ou falsas, ou algo, né, ligado também a alguma escolha aqui. Como a gente está trabalhando, né, com o público jovem, achei importante pegar alguns temas que são problemáticos dentro do universo dos jovens, estão pensando principalmente em escolas públicas, então a gente botou um alerta de gatilho, que as pessoas, né, poderiam se sentir mal com certas coisas que aparecem aqui. Então, isso é uma das telas que eles vão ver antes de começar. A primeira questão, fala. Deixa eu só fazer uma pontuação também, assim, né? Como a gente falou com vocês, né, assim, a gente era importante que o jogo, e foi escolhido a dinâmica jogo, porque a gente tem essa questão do comportamento. Então, a gente fez também, o jogo ele inverte um pouco essa lógica que, em geral, a gente faz na escola, que também é uma questão colocada já há bastante tempo, né? De primeiro vir a teoria, depois a prática. O primeiro você aprende a teoria, depois você vai experimentar a ação prática, colocar o corpo em cena, no campo, um trabalho de campo, ou fazer o exercício. Aqui a gente, de certa forma, inverte. A gente primeiro coloca eles, e por quê? Porque a gente vai direto no que eles já fazem. Então, a gente vai pensar, vocês vão ver, as questões são que tomada de decisão você faz diante dessa informação? Quando você recebe isso no seu WhatsApp, ou você vê isso no Facebook, como é que você faz? Então, assim, é colocar eles diante da própria conduta deles, para eles pararem e pensarem o que eles fariam. Então, isso que é uma vivência de o que eles já fazem cotidianamente, mas atravessado pela lógica de formação da escola, que é parar, refletir, ter uma tomada de posição ética, assim, tornar visível, demorar. Então, são as mesmas mídias digitais que são velozes, mas que a gente lentifica e coloca no trabalho intelectual que é da formação escolar, crítica, né? Assim, fundamentada. Então, o exercício intelectual é esse. E só depois que eles fazem que eles se colocam esse espelho diante deles mesmos, né, nas tomadas de decisão, é que a gente vai partir para a parte teórica, que é, de certa forma, continuar a segunda parte do jogo, que é de identificar as variações todas de informações, né, que existem, que não só falsas. Não se trata nem só de notícias, se trata de todo tipo de informação que circula, e não se trata só de falso, mas se trata de com que intenção e que efeito ela produz, e como é que a sua ação diante dela também compactua e produz essas coisas, né? Então, é uma invertida, assim, né? De primeiro a prática, depois a teoria, de certa forma, porque a gente está num campo de batalha, numa formação que é para a ação e para o corpo só, né? Não só de acertar questões numa prova, né? Então, vou apresentar rapidinho esses dois momentos, né? Então, a primeira questão diz respeito a essa notícia que a gente, né, printou da UFRJ, né, da página oficial da UFRJ, e com essa informação, né? A notícia é essa que eles vão ver. O UFRJ concede título de doutores honoris causa à escritora Carolina Maria de Jesus, e é uma parte da matéria, e a gente formula a seguinte questão: o FRJ concede título de doutora honoris causa à escritora Carolina Maria de Jesus. Essa notícia e aí a gente pergunta, verdadeiro ou falso? Então, eles teriam que prestar atenção numa série de coisas, nesse momento mais intuitivamente, como, por exemplo, o fato de que né, uma página oficial, eventualmente checar se a página é oficial ou não, e trabalhar um pouco esses elementos, né, a imagem, né, a fotografia e o que está na manchete e tal, e responder se é verdadeiro ou falso. No caso, ela é verdadeira, mas eles poderiam responder
como verdadeiro e falso, cairiam de qualquer maneira na resposta que seria a seção seguinte, né? Eles não vêm logo abaixo, eles vêm depois. E aí, então, a gente responde a homenagem póstuma à escritora, que foi, entre outras coisas, tema de 58 trabalhos, e aí dá uma pequena, né, apresentação e justificativa do porquê ser verdadeiro, mas, principalmente, né, é fundamental que se coloque a matéria para que as pessoas não confiem na nossa palavra, mas sim possam checar. Tá? Aí depois a gente vai ter uma sequência, eu vou passar rapidinho por elas, né? Aqui é uma outra questão, né? Então, como você considera essa mensagem? Então, seria alguém que teria passado, né, pelo WhatsApp, enfim, né? Se me trair, vazo todos os seus nudes, vai aguentar? E aí a gente pergunta, então, não mais em termos de verdadeiro ou falso, mas se é adequada ou intimidadora. Intimidadora seria a resposta correta, porque aí é uma postura correta, né? Aí a gente explica, né, ameaças como essas são gravíssimas e inaceitáveis de serem emitidas em qualquer contexto, se efetivadas tornam-se crimes. E aí a gente põe o link para a pessoa consultar sobre, aí no caso, sobre a questão do que significa, né, vazamento, por exemplo, de nudez, né? E aqui só para vocês saberem que a gente construiu esse post, tá? Então é uma possibilidade de tanto pegar coisas prontas como construir. Aqui também se refere, né, uma notícia verdadeira que saiu, né, nessa mídia que é o Metrópolis, e aí a gente pergunta, né, a notícia, o jogo, né, formula essa questão, né, a notícia sobre Madalena é, e a mensagem é essa, né, nasci de novo, diz Madalena Gordiano após 38 anos escravizada, 38 anos escravizada. A gente pergunta se é verdadeiro ou falso. Uma outra coisa que a gente sempre faz, então, o que está dentro, tá mais no núcleo, é a própria imagem, né, nesse portal, Metrópolis, mas a gente sempre faz, né, na volta, isso tudo forma um card, mas a gente sempre põe uma espécie de moldura e coloca a questão de uma identificação para que, se isso for ser reproduzido depois, saibam que é algo que, né, essa combinação foi produzida por nós, não é o original. E aí a gente responde, então, nasci de novo, e aí a matéria completa, né, se trata de uma notícia verdadeira. Aqui o jogo, né, vai perguntar, né, o que as pessoas comentam sobre o casal da foto para você é. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver, mas... Angela, desce a sua tela para eu ver o que está em cima. O que está escrito antes de... Isso. Então, assim, ó, de novo, aqui a resposta você considera mais adequada. Então, de novo, é de comportamento. Então, assim, a gente vai mesclando o que é notícia e o que é essa conduta nas redes. E a gente ainda vai ter outras que é assim, quando você pega uma notícia e coloca nas redes, né? Para falar desse ecossistema, que não, a gente não está só falando de notícia, não está falando só de um tipo de site, plataforma, jornal e tal. Vai lá, Ângela. Então, aqui, eu vou ler, porque está muito pequeno, vocês podem não estar vendo, né? Então, tem a foto do casal, e aí do lado, né? Parece até que estão na senzala, seu dono, estou tentando ler literalmente, tipo assim, tia, eu acho que você roubou o branco para tirar foto, café com leite. Então, assim, isso é real, né? Tinham falas mais duras que a gente preferiu tirar, mas, enfim, esse é o material que ela receberia, né, que eles receberiam, e a gente perguntaria o que as pessoas comentam sobre o casal da foto para você é brincadeira, ofensivo, criminoso, tá? E aí as pessoas escolhem, e a gente, então, define como mais adequado, né, criminosa. Jovem negra coloca foto com o namorado branco no Facebook e sofre racismo, e aí a matéria para conferir. Depois, a última notícia dessa primeira parte é a notícia, né, o jogo pergunta, a notícia sobre esse indígena é. E aí é o seguinte, tem a notícia em si, né, que está no centro, mais colorida e tal, e em cima um comentário de alguém. Então, o que a gente está colocando aqui em questão é uma postagem que combina um comentário, né, de alguém que reproduziu, compartilhamento postou, de notícia, né? Isso. Combina a notícia com o compartilhamento com o juízo
de valor, né? Então, vou ler também. Então, a notícia é, né, o que está central aqui, morre o primeiro indígena a tomar Coronavac no Acre. Essa pessoa compartilha com o seguinte comentário: morre o primeiro indígena a tomar Coronavac no Acre. Infelizmente, seremos cobaias desta vacina. Então, é esse conjunto que isso também a gente tem que ficar atento na hora de construir, né? Eu estou pedindo que seja analisada a notícia ou uma combinação, né? Se é uma postagem, uma combinação de comentário com notícia. No nosso caso, é a totalidade aqui, né? Então, a notícia sobre esse indígena é, né, verdadeira, falsa, sem conexão com a realidade. Então, o que é mais adequado, né? Sem conexão com a realidade, né? Não se trata nem, né, de verdadeiro nem falso, porque a forma como está, né? Morre o primeiro indígena a tomar Coronavac no Acre. De fato, esse indígena, ele tomou a Coronavac e morreu. Mas, do jeito que está aqui, né, pode, né, induz a entender que porque tomou a Coronavac morreu, o que não é o caso. Então, a gente botou sem conexão com a realidade, e o link que explica que isso é uma fake news, quer dizer, né, o Butantan vai colocar como fake news essa compreensão de que morreu porque tomou a Coronavac, né? E aí a questão toda é que ele morre porque teve um ataque cardíaco, né? Então não há relação com a vacina, apesar de ter sido na sequência, tá? E aí a gente entra numa segunda parte, que é a quarta sessão, sobre uma tipologia e classificação das notícias, tá? Então, é um segundo momento do jogo, e aí a gente chama atenção para um ponto, tá? Que seria essa ética na relação com a informação nesse cenário da infodemia, e situando uma coisa, né, que já se sabe pelo percurso que a gente fez até aqui, mas que é uma pandemia da informação, e a gente trabalha potencializando essa expressão, né? E aí a gente, então, né, essa estudante vai ler na sequência do jogo, né? Essa pandemia nos coloca num tipo de ecossistema de informação que nos obriga a sermos responsáveis tanto pelas informações que recebemos como as que compartilhamos, na verdade. Esse jogo é um convite a refletirmos e aprendermos sobre o nosso comportamento com as informações na rede, identificando e analisando a adequação das mensagens. Então, é um convite a compreensão de que isso tem, né, um elemento ético aí importante. E aí, a gente vai trabalhar, então, com uma outra tipologia que incorpora algumas das categorias que a gente mostrou para vocês e acrescenta outras que seria o terceiro grupo, não sei se vocês lembram, né, mas lá no início, a divisão em 3 grandes grupos: informação falsa, incorreta e difamatória. Com esse universo de estudantes, a gente achou que esse grupo das difamatórias seriam importantes porque são provavelmente as mais recorrentes nas quais eles caem, né? Então, a gente vai usar, vou passar por aqui rapidinho, né? Do grupo das informações incorretas, a gente usa sátira ou paródia, sensacionalismo, né? Que é o uso exagerado, né? Intensificado com esse objetivo de produzir escândalo, né? E propaganda, que estaria mais no campo das crenças mesmo, então, né, como informação incorreta, informação falsa, né, a gente usa aqui, né, como possibilidade, né, para decisão, em cada questão, a gente usa conteúdo manipulado, fabricado e falácia, e informação difamatória, a gente vai, né, traz aqui as categorias de vazamento de informação, dado, exposição de pessoas, discurso de ódio e perseguição. O primeiro, né, informação verdadeira privada, que são tornadas públicas sem o consentimento da pessoa envolvida, discurso de ódio, manifestações que incitam ódio contra determinados grupos sociais, baseados em raça, etnia, gênero, orientação sexual, religiosa ou origem nacional, e perseguição, né, que seriam mensagens que visam ao constrangimento ou coação de pessoas, falta de tolerância, também com grupos sociais, coletividade, associação, e associações, né? Então, a gente primeiro mostra a tabela, sempre mostra antes de cada questão, né, para a pessoa não esquecer, e traz aquelas que eram, né, problemáticas, né, a gente aqui nessa segunda fase tira as verdadeiras, né, ou adequadas, né, digamos, e aí a gente traz de novo, e aí a questão é, né, de acordo com a tabela, né, mostrada acima, essa notícia seria indicativo de...
E aí as opções são conteúdo fabricado, sensacionalismo ou vazamento de informação. Eu só Nesse queria caso, a gente pontuar, Ângela, mostra... que assim, quando isso está no formato não de edição, de jogo, cada página você não vê a anterior e você não vê a próxima. Você tem que ir clicando na próxima para mudar de página. Então, essa estratégia da gente sempre colocar, né? De novo as classificações, porque eles não têm como ficar voltando para ver, não precisariam fazer isso, então ver. Então, isso é uma formatação que foi necessária para o Google Form. E, ao mesmo tempo, como a gente está fazendo um jogo, mas um jogo que também é de ensinar, a gente coloca opções para também ele relembrar o que está em cima, né? A redundância e repetição são sempre importantes também para a aprendizagem, né? Então, isso é importante, assim, né? Se você tivesse impresso, você pode voltar à folha para ver e tal. Como são páginas de um formulário nas telas, a gente vai sempre repetir a categoria que está em questão, mas também dá opções que vão para outras categorias também, né? Vão para tríades daquelas outras, né? Você tem 3 blocos, né, de formatório incorreto e falso. A gente menciona coisas que são dos outros blocos, mas a gente repete o bloco principal que ele vai utilizar. Então, aqui estaria a resposta de vazamento de informação, e dessa vez a gente só, né, destacou aqui o que seria a resposta. Aí a próxima questão, né, seria com essa, né, com essa postagem, e aí a gente pergunta, de acordo com a tabela, essa notícia seria classificada mais adequadamente como vazamento de informação, propaganda, discurso de ódio. A resposta seria discurso de ódio, né, e aqui, enfim, uma breve explicação, e, de novo, marcando, né, a resposta mais adequada, né, a gente não está trabalhando tanto quanto certo ou errado, né. Depois a próxima, de novo, a tipologia, e aí sobre a questão da postagem sobre a vacina, né, e aí a gente pergunta, de acordo com a tabela, essa notícia seria classificada como, né, então, a notícia como um todo, né, conteúdo manipulado, discurso de ódio, vazamento de informação. E aí, conteúdo manipulado, e aqui, então, está a resposta. Então, no final, então, cada coisa, parte dessa apareceria de forma separada, a pessoa, né, o estudante precisa responder para poder passar para a próxima, onde a gente esclarece. E aí, quando finaliza, a gente dá o quadro de acertos, né, faz uma brincadeira com esses acertos, e o próprio Google Form, ele tem um elemento que você pode ativar, que pode fazer o ranking automaticamente, né? Então, depois a gente, enfim, faz um fechamento, que seria, né, agradecendo. Aqui, nesse caso, como tinha questões, né, complicadas, a gente botou alguns canais, assim, de denúncia, né, e alguns sites de checagem. Tá? E aqui, enfim, a gente se apresenta, né, e diz um pouco de onde a gente tirou as principais referências e a equipe, né. Então, esse é o conjunto, né, do jogo. Eu vou mostrar agora só para vocês, mostrando para visualizar como é que ele fica. Então, aí você tem, né, você pode ativar ou não essa coisa do número de páginas, e aí tem a apresentação, aí vai para a próxima, aí aqui aparece, né, a charge, também uma abertura, né, e aí você clica para a próxima, vai aqui a parte de identificação, que a gente preencheria, né, e aqui começa o jogo também, né, a charge, e aqui vai começar a parte, então tudo é separado por sessões, né, e aí vocês conseguem e definindo isso se forem construir um jogo para vocês mesmos, tá? Então, só para vocês verem visualmente, né, fica, obviamente, mais interessante, e a resposta não está aqui, né? Vem só na próxima, depois que eles responderem. Então, se eu responder que é verdadeira, segue para a resposta, tá? E assim por diante. Tá bom? Então, vou parar de compartilhar. É isso, né? Era isso que a gente gostaria de mostrar para vocês. E aqui eu vou depois só botar um slide com os nossos contatos, que aí vocês podem
entrar em contato com a gente se quiserem, mas é isso. Então, o caminho, o percurso que a gente fez levou mais de 2 anos. É interessante também pensar que a gente né, não é especialista, né, exatamente na produção de jogos. É claro que é um jogo muito simples, mas é justamente a gente queria percorrer com vocês um caminho, né, que é de compreensão da questão, do tema, depois de achar os recursos, de trabalhar com recursos que sejam simples e acessíveis, com isso poder pensar outras possibilidades, né? Então, dizer, né, que independentemente, né, da nossa maior ou menor intimidade, né, com os meios, com as linguagens, com os canais, é possível construir, é possível brincar um pouco com as linguagens, acertar e errar, mas, né, fazer percursos e produzir produtos, não é uma boa palavra, mas, enfim, né, elementos com os quais a gente possa, de fato, depois na sala de aula, trabalhar para além, né, da explicitação teórica e tal, com coisas que a gente considere relevantes para o universo da escola. Então, é isso. Aline, se você quiser complementar, eu só vou compartilhar aqui os nossos links. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, assim, né, que de alguma forma clicou aqui, que está participando do Festival do Conhecimento. Eu acho importante, assim, né, a gente ressaltar o esforço que a universidade pública tem feito, assim, né, para conseguir o tempo inteiro diversificar seus modos de atuação, além daqueles que ela já tem, né, assim, né, que é o ensino, a pesquisa, a extensão, que mobiliza todos nós, professores e funcionários e alunos, para uma gama enorme de atuações, né, assim, e de funções, que não é só estar sentado em pé na sala de aula dando aula, mas uma gama grande de experiências e diversidades que forma realmente alguém com uma formação universitária, né, e que esteja disponível para todos nesse momento, que é a função da universidade pública, e que acolha, assim, né, e promova experiências, inclusão de pessoas na universidade pública, que dialogue, né, e tente, de alguma forma, enfrentar a desigualdade social na qual a gente vive, né? E esse projeto do Festival do Conhecimento é mais uma criação, né, assim, uma tentativa de chegar às pessoas nesse momento, que a gente ainda está enfrentando uma pandemia, que a universidade tem que se fazer presente remotamente, né, na casa das pessoas, no maior número de pessoas possível, né, assim, essa experiência traz, então, perdas e ganhos no sentido de que a gente não pode estar usufruindo tão fortemente do espaço físico da universidade, mas, por outro lado, né, a gente consegue estar em lugares que a gente não estaria. Assim, né? Então, pode ter pessoas aqui que são de fora do Rio de Janeiro, tanto fora do município quanto fora do estado, que também são experiências que a gente não tinha antes e que é um alargamento do braço, né, e do impacto social que a universidade pública pode ter e deve ter, né? Então, é uma alegria grande a gente também estar aqui se inventando e aprendendo a fazer coisas desse tipo. É muito estranho para professores, né, que estão acostumados a estar tanto na sala de aula como nos espaços de pesquisa ou de extensão, mas sempre né, em ações que são olho no olho. A gente está aqui falando para um espaço que é para uma câmera, né? A gente não sabe quando vocês vão ver isso, vocês vão ver isso no momento que não é esse que a gente está falando, a gente não sabe quem vai ver, então é um esforço de imaginar, né, um olhar do outro lado, uma recepção, e falar de uma forma ainda que seja eficiente, agradável, afetiva, acolhedora, que gere, de fato, comunicação. Mas todos nós estamos nos esforçando, né? Eu tenho certeza que também, quando a gente vai assistir lives, a gente se esforça, né? E enfrenta as questões de tecnologia e vai aprendendo a fazer. Mas a universidade pública é isso, né? Ela vai enfrentando os desafios que são postos. Nós todos que somos servidores públicos, né? Assim, temos esse desafio, essa função, assim, né? De olhar para o país que a gente vive, a cidade que a gente vive, e tentar trabalhar com ela sempre numa direção de promover, né, mais conhecimento, mais reflexão, né, assim, mais inclusão e combater as desigualdades que a gente tem nesse país e melhorar, no nosso caso, que somos da Faculdade de Educação, assim, né, sempre compromisso algo que a gente entende que vai impactar positivamente a educação pública brasileira, né? Então, obrigada por todo mundo que alguma hora vai ver essa live, né? E entre em contato com a gente para o que quiserem. Mensagem jogada, né, da garrafa aérea e dos sinais
que a gente agradece muito, ela pode ser compartilhada, aqui estão os nossos contatos, tá? A gente responde, adoraria, né? Estamos aqui para fazer parcerias, geralmente vocês encontram dessa forma, ITEC, imagem e texto, né? Vocês conseguem nos achar no YouTube, ITEC, imagem e texto UFRJ, para depois, enfim, poder ver, para saber que, né, o vídeo vai estar sempre, essa live vai estar sempre lá, mas são os nossos contatos e a gente agradece e até a próxima. Só um minutinho. Importante dizer que no nosso site vocês vão encontrar todas as experiências, atividades que a gente já produziu dentro desse espectro de reflexão que a gente pontuou no início da live, assim, né, de trabalhos com imagem e texto. Então, quem tiver interesse, né, o material mais antigo que a gente fez antes de estar produzindo né, e imerso nessa questão das fake news, vocês podem ter lá no site, tá? Então, beijo, e aí obrigada. o site itecimagem-e-texto.org. E então, enfim, a gente agradece bastante e o que está lá no site pode, na verdade, mostra nossas outras experiências, a gente também são partilháveis, né? E a gente está à disposição, tá bom? Então, tchau, até a próxima e se cuidem. Abração. Tchau, Angelinha.